Guilherme, a gente tinha combinado até às 9, eu não quero abusar de você. Eu tinha um convite aqui, que eu ia fazer, tipo, se você aceitava uma brincadeira, que era muito baseada ali, mas como eu combinei com você até às 9, aí você me disse, a gente pode passar um pouquinho ou não. A gente pode passar um pouquinho, meu Pode passar um querido. pouquinho? Se a gente não estiver entediando os seus ouvintes, sua assistência, eu estou me divertindo bastante bater esse papo contigo. Eu tô amando, espero que a galera também esteja gostando. Eu tô amando, amando de verdade. Você lembra do Jornal do Brasil, né? Que já não temos mais, infelizmente. E no Jornal do É, Brasil tinha uma seção, os caras não saía no caderno B, que era perfil do consumidor, aonde os artistas, alguns formadores de opinião da época e empresários respondiam perguntas no estilo ping-pong ali. Pá, meio sem pensar e tal. Vamos fazer? você vai me botar nessa? Mas Vamos, né? olha só, É bom olha é só. bom que No, os fãs conhecem você melhor. mas no jornal, esse ping-pong, é que assim, os caras mandavam as perguntas e os caras tinham tempo para responder É, antes de imprimir. Mas tudo aqui eu bem, fui, vamos embora, vamos aqui eu embora. fui, aqui eu fui maldoso, aqui eu fui maldoso, eu A escondi. arte não ama os covardes, que é uma frase do Vinícius de Moraes que eu gosto muito. Vamos embora. Boa, boa. Mas são perguntas leves, né? Tá, Assim, é ok. bem tranquilo. Vamos lá. Ó, um perfume. Ficou muda a sua voz, não ouvi a sua pergunta, deve ser os deuses. Não querendo que você Ó, responda. ficou mudo mesmo, bicho. Tô mudo? Que absurdo isso. Ninguém me ouve. Acho que os deuses falaram, não, não faz isso com careca, não. Voltei? Voltei, não? Voltou. Voltei. Não, eu tava perguntando. Um perfume. Zero. Tem um perfume chamado Zero? Da Comme des Garçons, zero é Olha, o meu perfume. que massa, que legal, não sabia. Muito bom. Um, Fizeram para mim. desodor... um desodorante. Eu não uso. Não, Shampoo. mas tudo bem. Shampoo. Quando eu usava um que era uma pedra, como se fosse uma pedra úmida. É um Sim, bastão que não tem cheiro, não tem odor, nada. É um adstringente, um bastão tô adstringente. ligado, Mas tô eu, ligado. graças a Deus, não tenho muito cheiro É. axilar e também tomo bastante banho. Então, não Eu, uso desodorante, não gosto. eu uso, mas eu prefiro os sem cheiros também. E aqui, É. lá na relação que eu peguei de um jornal antigo, tinha um shampoo. Vamos lá. Somos careca, mas usamos shampoo. Não, eu uso sabonete, porque e sabão de barba, espuma de barba. Boa. Pasta de dente. Eu gosto daquela Colgate 12, ninguém me pagou, não, mas é porque eles vendem que resolve 12 problemas da boca, então eu uso, mas de vez em quando eu mudo, aí uso uma close-up, aí volto. Né? Na minha necessaire, quando eu viajo, close-up, porque é uma pequenininha. Em casa eu uso Colgate 12. Uma grife. Aí complicou porque assim, meu nível. Thierry Mugler, pronto. Sapatos. Campers, espanhola. Cueca. Eu uso cueca box da Uniqlo, uso aquele Hugo Boss, cuecas eu uso box. Eu usei muito tempo slip, mas aí cansei, agora eu só uso box. Comida. Eu gosto muito de comida coreana, fui casado com uma sul-coreana, me viciei, né? Quem passar por São Paulo tem que conhecer o Mokcha. Ó, já vou anotar a pedida. Uma comida que você não gosta. Rapaz, acho que isso não existe. Sério? Que bom, que bom. Sério. Eu como de tudo, algumas coisas eu só como em casa, tipo Claro, dobradinha, claro. mas eu já comi coisas inacreditáveis.
assim. Então, Tipo o eu quê? acho que eu já comi vários insetos. Eu, quando era garoto, eu criava besouro de amendoim para comer, porque diziam que aquilo Olha, fazia bem para a saúde. que Mas eu já doido. comi farofa de formiga, já comi cobra, já comi jacaré. Eu não comi onça, porque eu perdi, porque meu voo era muito cedo em Manaus, depois do show. Aí o cara falou, que horas é o seu voo? Eu falei, é tal hora. Ele falou, pô, que pena, a gente vai fazer um churrasco de onça, porque a Olha. onça tinha matado, não sei... É um horror ecológico, né, Sim, falando sim, assim, sim. mas é uma experiência gastronômica que eu gostaria de ter, porque também, assim, não é porque mataram a onça de sacanagem, mataram a onça porque a onça Para tinha comer. matado não sei quantas vacas do rebanho do cara, Ah, e aí o cara foi obrigado a matar uma onça, deve ter sofrido represália do IBAMA e tal, porque é um animal protegido, etc. e tal, mas enfim, ela estava morta, os caras iam comer, eu fiquei muito triste de não não ter participar experimentado. desse momento, mas eu já comi de tudo e eu basicamente gosto de tudo. Eu não consigo lembrar de uma coisa que eu não gosto. Perfeito. Bebida. Eu sou um bebedor de fermentados, assim, eu gosto muito de vinho, gosto muito de cerveja, porque o vinho às vezes não é para toda ocasião, né? Vinho é uma bebida de refeição. Eu estava tomando um tinto agora conversando com você. É, assim, o único destilado que eu gosto mesmo é cachaça, né? Boa. Então, assim, eu volta e meia eu ganho, né? Eu fiz um podcast com um amigo, colega seu de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, que é o Papo Destilado. Aí ele me trouxe cachaça Sepultura, né? E eu já ganhei também uma cachaça Sereníssima do Bonfá, da Legião, que Legal, ele faz com o legal. nome da música. Eu Aqui em gosto de Minas, cachaça. aqui em Minas tem umas cachaça muito foda, É, muito foda. eu gosto. É o único destilado que eu aprecio, né? Entendi. Esporte. Alterocopismo, eu podia dizer. Eu gosto de esporte coletivo que tem rede no meio, né? Porque assim, eu não gosto muito de contato físico. Então, futebol, por exemplo, é o que eu não me integro no rock carioca, porque todo mundo do rock carioca joga futebol e eu Pois não é. jogo bola porque eu fico meio brabo quando me dão pernada e tal. Então, assim, tênis, vôlei, todas essas coisas que tem uma rede que separa é mais a minha praia. Mas eu tô, infelizmente, desde a pandemia, eu quebrei o meu menisco Putz, logo antes da pandemia. Eu passei o período da pandemia sem nem poder fazer fisioterapia, aí fiz uma artroscopia, e aí provavelmente vou ter que trocar a dobradiça do joelho. entendi. Então eu estou meio assim, só na base da caminhada, fisioterapia e musculação. Então, Entendi. Religião. eu sou transreligioso. Eu acredito em um Deus único, acredito num grande designer, né? Uma grande força que eu não sei se é masculina, se é feminina, mas como estamos falando de criação, eu tendo a acreditar que é feminina, né? Uhum. Então, é uma grande força criadora que concebeu o cosmo da maneira como a gente vê ele hoje, que pode ser uma construção do Matrix, etc. e tal. Mas eu já trabalhei em centro espírita na corrente de cura, num centro espírita que era fundado pelo Erivelto Martins. Olha, Edivaldo Martins, marido da Dalva. É isso aí que ele fez depois que ele separou da Dalva junto com a Lourdes, que era a primeira mulher, e a segunda mulher, e a dirigente é a Yassanã, que é a filha do Erivelto com a Lourdes. Aí me converti ao presbiterianismo quando casei com a sul-coreana, e assim, porque para mim religião é idioma, entendeu? Cada grupo social fala com Deus com um determinado idioma, e eu também não me apego a dogmas e a doutrinas, nem religiosas nem políticas. Da mesma maneira que eu sou transreligioso, também sou transideológico, ou seja, eu tenho coisas que eu aprecio na direita, no neoliberalismo, mas não compro a cartilha. Tem coisas que eu aprecio na esquerda, no socialismo, mas também não compro a cartilha. Eu faço
um apanhado das coisas que realmente eu acho que funcionam e que fazem sentido para mim. Entendi. Então, assim, eu tenho uma relação com Deus que é muito pessoal, né? Eu oro muito, converso muito com Deus, peço muito a iluminação e a ajuda dele, mas para quem não é como eu tenho uma frase do Padre Lúcio, que era meu vizinho de porta no Jardim Botânico, que uma vez ele falou para mim: meu filho, quando é que você vai dar a honra com essa voz tão bonita de cantar na igreja conosco? Eu falei: ô, Padre Lúcio, meu relacionamento com Deus é muito direto, né? Sou eu com ele comigo e tal. Aí ele falou: ah, tá bom, que pena. Mas e como é que vão seus pais? Estão bem lá no sítio? Eles estão bem? Eu falei: então, meus pais estão bem, graças a Deus. Ah, que bom. E quando é que seus pais ficam mais felizes? Eu falei: ah, Padre Lúcia, quando estão todos os filhos, os netos, todo mundo lá reunido, ele falou: o mesmo se dá com o Pai Celestial. Muito bom, muito bom. Aí eu falei: me pegou. Me pegou bonito. E aí eu fui lá um dia cantar com ele. Legal. Que massa, que massa. Um sonho de consumo. Um ano sabático, com as contas pagas, para poder escrever meus romances. Boa. Um hobby. A música. Eu tenho muita dificuldade em chamar o que eu faço de trabalho, né? É um trabalho, né? É a primeira coisa que eu falo quando eu conheço alguém que fica muito: ai, você, sua voz, suas músicas. Eu falo: olha só, você está falando do artista. O artista é meu trabalho. Aqui, quem está aqui com você é uma pessoa, tá bom? Se eu fosse caixa de banco, você ia estar toda deslumbrada desse jeito? Não, né? Então, vamos lá. Entendi. Então, Entendi. assim, a música é o meu hobby, é o que eu faço para me divertir. E, por acaso, também é o que eu faço que de vez em quando me dá dinheiro. Animal doméstico. Cara, eu a vida inteira achei que eu era um homem de cachorros, né? O Zero era um pastor alemão, era do meu irmão, e que eu criei na velhice, né? Cuidei dele quando ele estava todo ferrado, porque meu irmão foi morar na Europa, e aí eu herdei o Zero e tive que cuidar muito dele, porque pastor alemão costuma ter 3 problemas crônicos, que é displasia do quarto traseiro, problema renal e eczema tópico. O Zero tinha os 3. Mas aí, quando as crianças, meus filhos pequenos vieram, a gente experimentou gatos, e aí deu certo, porque gato era um bicho que eu tinha problema, porque eu era meio agoniado com gato, assim, mas aí todo lugar que eu ia que tinha gato, o gato vinha, começava a arranhar, a fazer com a unha na minha perna, sentava no meu colo. Aí eu falei: bom, se eles gostam de mim, então eu também gosto deles. Então, hoje em dia, assim, minha namorada tem 3 cachorros, eu estava hospedado no Rio, na casa de uma amiga que tem 2 gatos, estava hospedado em Friburgo, na casa de outra amiga que tem 4 gatos e 3 cachorros. Então, minha vida com animais, assim, animal eu trato como animal, adoro, tenho carinho, acho mó barato, mas não gosto de bicho na cama, gente que dorme com bicho na cama, não. Entendi. Você não ia gostar de mim. Eu durmo. O Chico dorme na cama comigo às vezes. Não. Pô, o bicho lambe o cu, lambe o saco, anda por tudo quanto é canto. Não. Bicho é bicho, pô. Tem amor pelo bicho, mas higiene tem que estar. Ó, os cachorros latindo. Aí. Não, eu te entendo. Um livro. Rapaz, olha só, eu não vou falar de um livro, porque eu sou um garoto que leu, assim, com 14 anos, eu li Filosofia na Alcova, do Marquês de Sade, eu li Siddhartha, entendeu? Eu li Nexos, Sexos e Plexos, porque eu fugia do recreio, porque no recreio eu tinha problemas, e eu sempre me escondi nas bibliotecas. Mas então, assim, eu não vou te falar de um livro, eu vou te falar de uma obra, porque é um autor que esse wokeismo, né? O woke meio que
cancelou Monteiro Lobato, né? Mas assim como o Lobão, que declarou muito recentemente a mesma coisa, eu sou um garoto que teve a imaginação e a criatividade estimulada pelo senhor Monteiro Lobato, né? Então ele criou universos extraordinários e que abriram a minha visão de mundo, né? Uhum. E assim, eu lamento muito que hoje em dia as crianças não leiam Monteiro Lobato na escola, porque ele chamava a tia Anastácia de sei lá o quê, ou porque ele chamava o Jeca Tatu de não sei o quê, porque eu também acho que você cancelar as coisas erradas do passado, você não apaga elas historicamente, né? Eu gostaria que, por exemplo, os livros do Monteiro Lobato, que têm colocações que hoje são consideradas incômodas, que tivessem lá uma coisa assim, essa Nota de rodapé. linguagem, essa era uma realidade daquela época, que bom Exato, que a sociedade evoluiu e hoje em dia exato. não somos assim. Eu gostaria que, em vez de um imbecil ir lá tacar fogo no Borba Gato, colocasse uma placa no Borba Gato dizendo quem ele realmente foi. Ele não Perfeito. era o herói que a história pinta, ele era um escravagista e assassino de índios. Perere. Eu acho que é assim que a gente corrige a história, com informação e não com cancelamento. Então, eu vou te falar que a obra inteira do Monteiro Lobato forjou na adolescência, na infância, porque não foi Na na infância. adolescência, o homem que eu sou hoje, no Claro. sentido de que ele me ensinou a imaginar, criar coisas na minha cabeça. Cara, eu concordo total com você. Nada que uma nota de rodapé bem explicadinha ali não resolva essa questão. Agora, você cancelar uma obra com essa importância, eu acho absurdo. Um Pois é cantor. ridículo. É, é. Um cantor e uma cantora. Ai, ai, ai. Bom, eu vou ficar, né, na raiz ali, porque eu sempre gosto da raiz. Então, eu vou ficar com Scott Walker, que é Scott Engel, que ele é um cara tão extraordinário. Eu traduzi, eu fiz legenda, eu era legender do Legendas Brasil, Legendas BR lá, eu era legender Cosmic Station, e eu fiz a legenda do documentário sobre a vida dele. Porque eu falava, não, as pessoas têm que, no Brasil, ter acesso a esse documentário. E ele era um cantor tão fantástico, ele tinha a voz de barítono, né? Que depois que ele saiu, o Scott Walker era uma banda pop inglesa dos anos 60, o Walker Brothers, gravava de tudo que você puder imaginar, e ele, no trabalho solo dele, ele começou a gravar agudo, quase em falsete, né? E no documentário perguntam para ele, pô, mas por que você tem uma voz tão gostosa? Por que você começou a gravar com essa voz assim? Ele falou, é intencional, porque a voz de barítono, a voz de travesseiro, é uma voz que te dá um conforto, que te faz não prestar atenção no que eu estou dizendo. E eu quero que as pessoas fiquem desconfortáveis ao ponto de dizerem o que esse louco está falando. É um Perfeito, grande perfeito, cara. perfeito. E uma cantora, eu acho assim, a maior de todas, brancas, né? Porque a Aretha Franklin é a preta de voz mais incrível É. que eu conheço. Puta, não é verdade, porque Sarah Vaughan também é foda, ela Fitzgerald, mas enfim, eu vou ficar com Janis Joplin, porque eu acho que ela sintetiza essas coisas que as outras têm, e, enfim, vou ficar com ela. Tranquilo. Uma qualidade sua. A minha qualidade é o meu pior defeito. A minha sinceridade, eu sou um sincericida. Um motivo de orgulho. Meus filhos, tenho 3, e amo eles de paixão, né? Fui pai muito jovem, eu casei muito jovem, eu mudei para São Paulo com 21 anos. A mulher que eu namorei primeiro, eu já quis fazer uma família porque eu estava longe da minha. Eu casei com 21, fui pai com 23 do Daniel, e aí, quando eu já estava com quase 50 anos, eu tive a chance de encontrar uma mulher que queria ter filhos também, e aí nasceram Nicolas e Laila. Então, Ah, eu
se não fosse isso, eu não teria a alegria de saber, de conhecer, da experiência de ser pai de uma menina, né? E não estaria lidando com adolescente também nessa fase da vida, que é uma coisa muito bacana e desafiadora. Então, Sim. meu grande orgulho, meus 3 filhos. Maravilha. Emmanuel Lima, eu vou ler seu superchat. Eu vou só acabar aqui rapidamente aqui as perguntas do perfil do consumidor com o Guilherme. Essa lista é interminável, né? Não, essa lista dava para 10 consumidores. Eu vou encurtar ela aqui por causa do nosso tempo. Não, fica à vontade. Mas eu também tenho horário. A esposa está aqui me cobrando já. Mas faz bem ela. Momento profissional mais emocionante. Subir no Maracanã lotado, no palco, foi um momento que eu só imagino. E eu vou te falar assim, eu achava que eu ia sentir... Sabe que todo artista fala, não, frio na barriga? Eu nunca senti isso na minha vida, porque o palco é o lugar que eu me sinto mais à vontade. Não porque eu seja exibido, mas é que eu tenho muita dificuldade de viver entre as pessoas. Né? Por conta da sinceridade, por conta de uma série de coisas. Eu não sou uma pessoa que convive bem com os outros, entendeu? Eu tenho problemas. Entendi. Mas no palco é um lugar onde eu falo, eu nasci para estar aqui, é aqui que eu me sinto bem e tal. E eu falava, então no Maracanã eu vou entender o que é essa coisa do frio na barriga. Nada. Que legal, que legal. Não é legal, porque eu queria sentir isso. Mas imagina se você não tivesse isso, por isso que eu estou falando, assim. Que bom que você tem isso, tem esse lugar, esse momento que é só teu e que você gosta de estar lá. Claro, né? Nesse sentido. Parece que ali, quando eu estou ali, tudo faz sentido, entendeu? Aí eu sinto um conforto que eu não sinto na vida. Na vida eu sempre acho que eu estou errado, né? Eu sempre acho que eu sou gauche, mas eu sempre acho que eu estou errado. Aí no palco eu acho que está tudo certo. Uma frase. Eu adoro essa frase do Vinícius de Moraes, que é: a arte não ama os covardes, porque precisa ter muita coragem, né? Que é o conselho que eu dou sempre quando alguém me pede algum conselho. Qual conselho? Eu falo assim, não esmoreça, né? Se é no que você acredita, vai fundo. Meu filho mais velho um dia falou para mim, podia ser um skatista famoso, porque ele era top. Quando ele tinha 16 anos de idade, ele era todos os caras. Ele era o caçulinha de uma turma que são todos esses caras hoje que estão aí bombando, fazendo sucesso e tal. Ele falava, eu era o fera jovem daquela geração lá e você não me incentivou. Eu falei, olha só, você acha que teu avô e tua avó me incentivaram a ser estilista? Você acha que teu avô e tua avó me incentivaram a ser músico, cantor de rock? Então, mano, você tem que, se era o que você queria mesmo, você tinha que ter tido a coragem de seguir em frente. Não, mas você cerrou o meu skate. Eu cerrei teu skate porque você só queria fumar maconha e andar de skate. Você tinha que estudar, porra. Né? Perfeito.